Você quer comentar alguma coisa? O Thiago teve aqui semana passada, que ele disse que foi sequestrado pelo Estado de Israel, ficou em solitária, não assinou a princípio a deportação, depois foi obrigado a assinar. Você quer comentar sobre alguma coisa? Isso que Eu queria aconteceu? comentar só uma coisa Sobre a relacionada flotilha à da liberdade. existe uma lei em Israel, que é uma lei que é uma lei de 1951, que uma pessoa que está em território de Israel de forma ilegal, ela pode ser deportada. Chama Sheia Bilti Hukit em hebraico. Se você entra em Israel de uma forma não convencional, seja sendo trazido porque você tentou entrar em território controlado militarmente, fechado, bloqueado. Que é Gaza hoje. No caso, então vamos lá. Gaza tem um bloqueio marítimo desde 2007, 2008. Depois que o Hamas tomou o poder. Antes não O que tinha. significa isso? Que não pode entrar... Que é uma zona militar fechada, tem um poder beligerante dentro dessa região, ataca outro estado. Existe uma situação beligerante entre esse grupo e esse estado. Não há nenhuma perspectiva de paz. Esse grupo se arma, ataca o outro lado. Sim. Logo, esse outro lado vai fazer tudo o que for possível para fazer com que esse território não tenha armas. Então, o bloqueio marítimo serve para o Hamas não traficar armas. Tudo que é ajuda humanitária tem que ser inspecionado e entra pela fronteira terrestre, como tem entrado, salvo 2 meses que foi bloqueado, mas já foi liberado. Então, uma embarcação que vem no mar para tentar entrar em Gaza tem que ser inspecionado e a ajuda humanitária que ela está levando pode ser desembarcada no porto de Ashdod, ela vai ser verificada e enviada para Gaza. Foi isso que foi feito com essa flotilha. As pessoas que negam o comando da Marinha israelense, de novo, a Comissão Palmer de 2011 da ONU chegou na conclusão de que o bloqueio marítimo é legítimo. A grosso modo, é legítimo. E por isso que ele continuou. Porque existe um estado de beligerância de um grupo terrorista que controla a região e ataca o seu vizinho. E não reconhece a sua existência. Então a Comissão Palmer classificou que o bloqueio marítimo ele é legítimo, necessário. É uma medida militar necessária. A questão da tentativa de furar o bloqueio, ela é muito mais uma vontade de aparecer na imprensa, porque efetivamente eles não estão indo ajudar os palestinos. Porque para ajudar os palestinos, você pode pedir pelo cessar-fogo, você pode pedir para o Hamas sair do poder, você pode pedir para os Hamas soltar os reféns, e você vai literalmente ajudar os palestinos. Muito mais do que levar 20 quilos de comida para Gaza, que tem 2 milhões de pessoas. Assim, por dia, mais de 800 mil refeições são distribuídas hoje em dia por empresas americanas com a ajuda do exército de Israel. Então, efetivamente, as pessoas em Gaza estão comendo muito mais por ajuda dos Estados Unidos e de Israel e dos Emirados Árabes e do Egito do que por pessoas, desculpa a palavra, fanfarrões que querem tirar selfie em barco e ganhar seguidores. Porque essa flotilha foi isso. A flotilha que saiu da Turquia em 2010, o Mavi Marmara, que era um navio muito maior, que tinha acho que dezenas de pessoas, lá tinha uma organização ligada ao IHH. IHH é uma ONG turca de direitos humanos, entre aspas, que tem ligações notoriamente conhecidas com o Hamas. Essa questão que surge lá atrás de flotilhas, o Hamas entendeu, e aqueles que são contra a existência de Israel entenderam, que para atingir Israel, você pode atingir com foguetes, você pode atingir com a imprensa. Como é que você faz para atingir Israel com a imprensa? Você monta uma flotilha de ajuda humanitária, você vai até... Coloca uma figura como a Greta. Bota uma figura como a Greta famosa, você vai em direção a Gaza, você sabe que você vai ser parado pela Marinha israelense, você sabe que você não está correndo risco de vida
porque você sabe que Israel não vai afundar um navio e matar todo mundo que está lá dentro, porque senão seria uma missão suicida. Então todo mundo que entrou na flotilha da Turquia e todo mundo que entrou nessa flotilha sabia de antemão que Israel não iria afundar essa flotilha, que eles sairiam parados em alto mar, de que eles seriam levados para Israel. E a partir daí eles conseguem construir uma narrativa de prisão, sequestro e todas as baboseiras que eles falaram, porque isso é assim, qualquer pessoa que tenha o mínimo de inteligência e conteúdo vai fazer 1 mais 1 igual a 2 e já vai... sabe que isso daqui é uma novela, um teatro. E muitas pessoas de esquerda no Brasil sabem disso. Tanto que muitas pessoas dessa flotilha... Tanto que ela foi abafada, a história da... Foi bem abafada na imprensa tradicional. Pouquíssima atenção foi dado a isso, a volta do Thiago ao Brasil. Porque é muito fraco a forma como eles venderam tudo que aconteceu e o que eles estavam indo fazer. E de novo, e aí muitas pessoas perguntam, mas por que Israel não deixa entrar? Porque você não pode abrir o precedente. Israel é um país de leis. Se é um bloqueio marítimo, é um bloqueio marítimo. É um bloqueio marítimo. Não importa que seja gente não famosa. Pode deixar entrar um e não deixar entrar outros 10. Seja gente famosa ou não. Você quer levar ajuda humanitária? Manda para Ashdod. Vai entrar de caminhão em Gaza, como está entrando centenas de caminhões todos os dias. Não foi roubada a ajuda humanitária, isso é mentira. Tá lá em Gaza, entrou. Tudo foi verificado e entrou. Ninguém jogou fora nada. Só que essa lei de estar ilegal dentro de Israel, ou seja, você entrou de forma ilegal, sem visto. Então, no momento que eles são abordados em alto mar, eles negam o comando, eles são abordados, são rendidos e são levados. No momento que são levados, eles entram em Israel, a partir desse reboque do barco, eles estão em Israel de forma ilegal, portanto, vão ser deportados. Se eles negam, no documento que eles assinaram, e muitos deles assinaram, primeiro, todos foram separados. Não foi uma pessoa separada de um grupo. Sim. Os 12 foram separados. Não é que teve um grupo de 4, outro grupo de 5, outro grupo de 3. Todos foram separados. Eles dão um documento. No documento está escrito que pela lei de 1951 você está ilegal em Israel. Não é que você entrou ilegal. Você está, a sua presença no país é ilegal. Você não tem visto, precisa de visto para entrar em Israel, você não tem visto. Então você tecnicamente está ilegal. Ah, mas eu não queria entrar em Israel. Tá bom, mas você está em Israel naquele momento, você tentou entrar num território que está bloqueado pela Marinha Israelense, onde a ONU considera, um relatório da ONU considera que o bloqueio é legítimo. Você está tentando entrar numa zona de guerra, onde esse país está em guerra com um grupo assimétrico que controla outro território. Você negou a ordem da Marinha de desviar o curso, você não desviou o curso. Se eles tivessem dado meia volta e voltassem, eles não iam ser presos. Eles foram rebocados, entraram em solo israelense, e a partir do momento que eles estão em solo israelense, eles estão lá de forma ilegal. Eles tiveram que assinar esse documento. A Greta assinou e foi embora. Sim. Essa birra de não assinar... Greve de fome. É tudo são elementos, Vilela, de novo, são elementos para você chamar atenção. Você está chamando atenção para quê? Já existe uma crise humanitária em Gaza, já está liberado a ajuda humanitária, já entrou a ajuda humanitária, já está entrando a ajuda humanitária, já tem um monte de países envolvidos, Estados Unidos e Israel, inclusive, para fazer com que a ajuda humanitária chegue às pessoas. O que mais me surpreende, e aí, obviamente, que muitas pessoas decidem não assinar, porque eles querem aumentar o tempo de permanência deles em Israel, porque no momento que você não assina, de novo, o exército já não tem nada a ver com isso, o exército não tem nenhum... O exército não deporta, o exército não te leva para o aeroporto. A partir do momento que você está lá, é a polícia. Tá. Não é o exército. É outra entidade, o Ministério do Interior. A polícia vai te levar para o aeroporto, você é imigração, né? É a autoridade de imigração. A autoridade de imigração vai olhar, vai te dar o papel, você não assina, você vai para você não fica preso, você fica detido, né? Você vai para uma detenção até um juiz civil revisar o seu caso. Aí te dão um advogado, é uma democracia. Aí você tem direito a advogado, falando, etc, etc. Aí você vai, aí vem o corpo consular da Embaixada do Brasil, tem todo o processo.
levam ele... Aí você tem que entrar na agenda de uma corte, você entra na agenda da corte, o juiz te deporta, você tem que ter um papel que o juiz assina autorizando você ser deportado se você não quer assinar o documento, e todo esse processo demora 48 horas. Voltou para o aeroporto, entrou no primeiro avião e foi deportado. O que mais me surpreende disso é de que se essas pessoas estivessem de verdade interessadas em ajudar os palestinos, por que eles não falam nada quando saem os vídeos do Hamas roubando ajuda humanitária? Tem imagens do Hamas armado em cima dos caminhões, atirando nas pessoas. Aí eu perguntei isso pra ele, ele falou que é mentira, né? Que não, mas isso tem não vídeo. acontece. Né? Tem vídeo. Tem vídeo. A imagem... vai falar o quê? Vai falar que a imagem é criada por inteligência artificial? Tem vídeo. Tem vídeo, tem mensagens de rádio entre as pessoas do Hamas, né? Se as pessoas estão interessadas realmente em ajudar os palestinos, por que eles não ajudam os palestinos que estão no Líbano e vivem em campos de refugiados? Por que eles não ajudam os palestinos para convencer o Egito de deixar os palestinos saírem, também aqueles que precisam fazer operações? Percebe? Sempre a escolha da crítica ou da pressão é voltado para Israel. Se não tem como acusar Israel de alguma coisa, não existe isso. Mas o que mais surpreende eu nunca vi uma pessoa que diz ser sequestrada e fazer o possível para ficar mais tempo sequestrada. Tem a chance de sair antes. E tem a chance de sair antes. Tipo, assina aqui, eu quero que você vá embora hoje. Não, eu quero ficar mais 48 horas. Ele disse foi sequestrado. Ele disse que ele só não assinou porque ela dizia que ele tinha entrado pro território. A ideia era entrar pro território de Israel e ele nunca teve essa intenção. Ele queria entrar em Gaza e por isso que ele não queria Mas assinar. Gaza é um território... O mar de Gaza está militarmente fechado, baixo um bloqueio marítimo, Então é isso. aprovado pela Comissão Palmer de 2011 das Nações Unidas como um bloqueio marítimo legal por causa pelo fato do Hamas ter tomado o poder na faixa de Gaza em 2007 e atacar Israel desde então. Entendi. É muito simples entender isso. Então, assim... É um jogo de palavras. O ativismo, ele virou caça-like. Ele não é um ativismo de verdade. Ele virou um palanque, um teatro, para as pessoas ganharem likes e chamarem atenção por um problema quando elas não estão fazendo a mesma coisa para... Sabe, pega as causas de ajuda humanitária no Sudão, na Eritreia, no Iêmen. Sabe quantas pessoas morreram no Iêmen com falta de ajuda humanitária? Essas pessoas, se você for pegar as redes sociais delas que estavam nessa flotilha, vê a última postagem delas sobre o Iêmen, sobre o Sudão, sobre a Eritreia. Não tem. Se elas realmente são humanistas e elas querem ajudar populações e as causas desses povos, por que elas não postam sobre isso também? Porque não dá like. Porque elas não estão se importando de verdade com a vida dessas pessoas. Elas estão se importando apenas na sua função de deslegitimar Israel e de encontrar meios para fazer isso. O Hamas faz isso de forma militar e essas pessoas tentam fazer isso de forma midiática. E por fim, foi o que a gente denunciou e postou nas nossas redes sociais a respeito disso. A gente não falou muito disso porque não tem que dar tanta atenção para isso. A gente tem que sim dar atenção para a crise humanitária de Gaza, mas não dá atenção para pessoas que querem ser famosas nas redes sociais, às custas dos palestinos, né? Que um dos organizadores e financiadores dessa flotilha, né, é um palestino, na verdade é um inglês que mora na Inglaterra, ligado ao Hamas, que a gente até colocou aqui. A flotilha com Greta Thunberg tem membro do Hamas como um dos fundadores. O nome dele é Zaher Birawi, jornalista palestino-britânico descrito pelo parlamento britânico e por Israel como operativo do Hamas, declarou-se um dos fundadores do grupo responsável pela flotilha. Ele já apareceu ao lado de líderes do Hamas, como Yahya Sinwar, e preside o Europol, Fórum
uma organização considerada terrorista. A ação, que contou com a presença da Greta, foi apresentada como uma missão humanitária, mas carregava apenas uma quantidade simbólica de ajuda. O verdadeiro objetivo, segundo a autoridade israelense, era político e midiático. O canal 12 de Israel disse que suprimentos serão encaminhados por canais humanitários legítimos. Enfim, essa pessoa daqui, ligada ao Hamas, foi uma das pessoas que organizou a flotilha. Ou seja, e por que você acha que eles ligaram? Por que você acha que tem aquele vídeo de eles pedindo para os celulares serem jogados na água? E o computador também. Eu perguntei isso também. Eles estavam... Falou que não queriam que Israel rastreasse ou pegasse qualquer informação. Porque realmente Israel não conseguiria rastrear sem jogar. Estranho. Obrigado demais, André. Eu sei que tem tempo assim, aí. Quem acredita, né? Quem acredita na novela de uma carta do Mossad enviada ameaçando ele em árabe, Isso eu não vi. aonde tem a foto do diretor Do Mossad? do Mossad Ah, com certeza ele na faria assinatura, isso. com certeza ele faz isso, Faz, né? o Mossad, é porque realmente o diretor do Mossad vai mandar uma carta para um brasileiro ativista Isso eu não sabia. internacionalista em árabe, onde tem o logo do Mossad e a foto do diretor. E embaixo o telefone e o WhatsApp. Isso eu não Quem sabia. acredita nisso? Juro, isso é piada do Cacete Planeta, Vilela. Pois é. Ninguém leva a sério isso. E é uma pena, porque os ativistas pró-palestinos no Brasil poderiam ser mais sérios, mais acadêmicos, mais voltados para realmente tentar resolver Não, e a tem questão, gente séria, né? menos radicais. Tem gente Mas então, enquanto que as organizações pró-palestinas no Brasil tiverem esse tipo de representação, eles vão continuar agradando apenas e apenas a extrema esquerda. Pois é.